Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Que Deus possa falar muito com você nesse dia. Vamos embora? Louvado seja teu nome, Pai. Nós te damos glória, te damos todo louvor, te damos toda honra, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Grande, grande é o Senhor, o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Nós te amamos, desejamos que o Senhor entre em nosso coração e encha-nos, Pai, do teu amor, da tua graça, da tua presença. Vem, Espírito Santo, nesta manhã e ministre sobre as nossas vidas. Vem com o teu reino, Pai querido. Vem com o teu reino sobre as nossas vidas. Que a sua vontade seja soberana sobre tudo o que desejamos. Nos ensina, Senhor, a orar a tua vontade e a viver os teus sonhos e a viver o que o Senhor tem para nós, que é muito melhor e muito maior do que sonhamos e desejamos, Pai. Que a sua vontade, o seu querer seja soberano. Que possamos aprender, Senhor, a ver a tua vontade, a ouvir a tua voz e seguir segundo o teu caminho. Que possamos aprender a nos direcionar a ti, Senhor, e nos comprometer a estar diante de ti em todas as decisões que precisamos tomar, para a Sim, glória e honra do teu santo nome, Pai. Para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja louvado através de nossas vidas, Pai. Usa-nos, Senhor, como um canal de bênção. Usa-nos, Senhor, como um canal de ministração da tua palavra. Usa, Senhor, as nossas vidas para a tua vontade e o teu querer. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo alimento, pelo trabalho, pelo sustento, Senhor. Obrigado pela família, obrigado pelos amigos, obrigado pelas pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Que a gente possa ser bênção, Pai, na vida das pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor. E que essas pessoas também possam ser bênção em nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado, para que o teu reino cresça, para que o Senhor volte, para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar os nossos corações através da tua palavra, através da vida de cada um aqui, para que possamos aprender cada vez mais de ti, para que o nosso coração e a nossa mente possa estar cheia do Senhor, para que possamos passar o dia todo pensando no Senhor e nos identificando com tudo que o Senhor tem nos ensinado, para que possamos nos guardar de todo mal, nos livrar de toda perseguição, Senhor, para que possamos viver cada dia mais e mais na tua presença e no teu querer. Nos ensina, Senhor, a buscar intimidade contigo. Nos ensina, Senhor, a buscar santidade. Nos ensina, Senhor, a buscar a tua face todos os dias. Nos ensina, Senhor, a entrar no íntimo, no secreto e falar contigo. Exercer o sacerdócio que Jesus nos deu, para que lá no fim, Pai, façamos parte do reino de sacerdote que o Senhor tem preparado. Tudo isso para a glória do teu nome. Tudo isso para a honra do teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ensina a perdoar aqueles que nos perseguem e nos ofendem. Seja com os nossos familiares, seja com aqueles que estão ao nosso redor. Que tudo seja para ti, Senhor. Abençoe a nossa nação. Abençoe o povo brasileiro, Senhor. Abençoe o governo e aqueles que estão se levantando. Que tudo seja para a glória do teu nome, Pai. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja. Desperta o teu povo para o que está por vir, Pai. Dai-nos força, sabedoria e entendimento para enfrentarmos e nos levantar com toda autoridade e poder vindas do teu Espírito sobre tudo o que está por vir, para a glória do teu santo nome, Pai. Nos ensina, Senhor, o que a levar o verdadeiro evangelho do reino de Deus, Pai, para as pessoas, para que o Senhor volte, para que o teu reino se estabeleça nessa terra.
Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Traga um novo reino para aquele povo. Revela a tua face para eles, para que eles reconheçam Jesus como Messias, que a tua palavra quebrante aqueles corações, que a tua presença invada aquele local e que haja um avivamento em Israel, para que o povo veja Jesus como Messias, para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja honrado. Maranata, Senhor, a tua noiva te vem, vem com o teu reino, vem sobre as nossas vidas, vem ministrar a nós nesta manhã. Que todo o desejo do homem, todo o coração caia, e que somente o teu desejo e a tua vontade seja soberana neste local. Vem, Espírito Santo, derramar os teus dons sobre as nossas vidas, para que possamos ter conhecimento e sabedoria do que falar, Senhor, do que ministrar, de como falar, de como ouvir, para a glória do teu santo nome, para louvor do teu reino, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos lá, a gente está lendo Deuteronômio, capítulo 33. A bênção de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse, é muito interessante, né? Eu vou parar aqui porque a gente sempre tem na cabeça que o Pentateuco foi todo escrito por Moisés e há a grande possibilidade de que Jó também, né? Aí a gente começa a entender que muitas vezes acontece de escribas ou de outros personagens acrescentar algumas coisas além do que o escritor fez, né? Por exemplo, aqui é a bênção que Moisés deu antes de morrer, então não deu tempo dele escrever a bênção num livro e ir morrer, entendeu? Então provavelmente alguém pegou e acrescentou essa história de a bênção de Moisés e algumas coisas dentro de Deuteronômio. Então vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu do Seir. Resplandeceu desde o monte de Parã. Ele veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não seja pouco os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo. Com a tua mão lute por ele. E se tu ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: Dan, ó Deus, o teu tumim e o teu urim. Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu turim para o homem fidedigno que tu provaste em Massá, com o que discutiste nas águas de Meribá. Aquele que disse ao seu pai e à sua mãe: Nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereça incenso
as tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceite a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: Ame o amado Senhor, habitará seguro com ele. Todos os dias o Senhor protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: Bendito do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, o orvalho e das profundezas, com o que mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe que entre seus irmãos ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegre-se, Zebulon, com a sua viagem, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois clamarão os povos ao monte. Ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e o tesouro escondido da areia. De Gade disse: Bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa, ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Fica com a melhor parte, porque ali estava escondido a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Baçã. De Naphtali disse: Naphtali receberá favores e cheio de bênção do Senhor. Cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Aser disse: Bendito seja Aser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos, e banhe em azeite os seus pés. Seja de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurrum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação e para baixo de você. E por baixo de você, ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: Destrua-os. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim, os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os teus altos.
A gente vê aqui a bênção de Moisés, né? E ele deixa bem claro e vai derramando sua bênção sobre cada tribo, sobre como é, né? O personagem, de como são cada tribo ali, né? E é bem interessante que tem umas bênçãos que são grandes, né? E tem bênçãos que são bem pequenas. E, e ele vai ministrando, né? Dentro de cada uma ali. E no final, a gente tem uma bênção de Jesus, de Deus para todo Israel, né? E eu estava lendo aqui e pensando como a gente pode excluir, querer, é uma linha de raciocínio que existe, de querer excluir Israel do povo de Deus, né? Pelo fato deles não ter reconhecido Jesus como Messias. E como isso eu tenho estudado sobre isso e como isso tem tocado o meu coração. E como a igreja por muito tempo fez esse trabalho, né? Fez esse favor de excluir Israel do, do povo de Deus, né? Pelo fato do que eles fizeram, do que eles fazem e tal. Mas eu vejo o Senhor como um rei soberano sobre todas as coisas. E precisamos pensar que quando a gente ouve sobre o Senhor e sobre o Deus de Israel, a gente não pode excluir Jesus dessa história. Ele estava ali, ele era presente. Lembra que tudo é por ele, tudo é para ele. E aí, quando ele faz a promessa de que todo o povo será salvo, de que tudo será para eles, de que eles são escolhidos, de que há uma bênção sobre a vida deles, a gente não pode excluí-los. E aí a gente pensa assim, não, mas eles negaram. Quantas vezes na vida a gente também nega? Quantas vezes a gente desobedece? Quantas vezes a gente não faz a vontade do Senhor? E essa misericórdia vem sobre a nossa vida, a graça vem sobre nós e podemos ser perdoados e retomar o caminho. Assim como eles também a mesma coisa. Assim como eu acredito que no final de tudo o Senhor se revelará a eles como o Messias, né? Como está em Ezequiel, como está em toda a palavra, como está em Apocalipse. Então precisamos estar orando por tudo e por todos, desde a igreja que conhecemos hoje, desde o corpo de Cristo como conhecemos hoje, e desde todo o povo de Israel como conhecemos hoje, porque tudo, tudo, no fim, vai se voltar para aquele lugar. Jesus não vai descer aqui no Brasil. Jesus não vai colocar o seu reino, a nova Jerusalém aqui no Brasil. Tudo vai ser lá. Tudo está voltado para aquele lugar. E se você começa a ver a perseguição e todo o desenrolar do sistema global que estamos vendo acontecer aos nossos olhos, tudo tem a ver com aquele lugar. Tudo tem a ver com aquele povo. Então, precisamos sempre estar intercedendo por eles e, e buscando, né, as bênçãos do Senhor, aonde nos posicionamos, o que Ele tem para nós, o que Ele tem preparado para nós. Eu vejo aqui as bênçãos de Moisés para cada um como o que vai causar, o que eles vão ser naquela terra e como eles vão ser, né? Então, o que o Senhor tem para nós? Qual é as bênçãos que Deus tem para nós? O que Ele tem escolhido para você? O que você tem feito para ser escolhido, né? Vamos colocar assim também. E quando você recebe a mensagem do Senhor, o que você faz com ela? Você fica de boa ou você vai fazer o que é preciso? Tem um comentário aqui que fala assim: não importa qual seja a adversidade ou a tribulação que lhe sobrevenha, confiando no Senhor. Eles esta, estarão sobre seguros, eles estarão seguros e receberiam livramento. O grande segredo do sucesso de Israel era a maravilhosa presença de Deus com eles. Por isso, não podiam abandoná-lo.
deixá-lo ir. Se o Senhor permanecesse com eles, tudo iria bem, apesar das lutas. Então Deus deixa bem claro, né, que é a presença dele, a maravilhosa presença dele, que é todo o segredo de Israel. Eu gosto muito de uma passagem de um rei filisteu que está tentando atacar Israel, e todo o movimento dele Israel previa. Todo o movimento Israel previa. Aí ele falou assim: quem que está aqui dentro que está fofocando? Tem alguém aqui dentro contando pro rei de Israel o que a gente está fazendo. E aí um dos soldados falou: não, eles têm um profeta que Deus conta tudo para ele o que acontece aqui nessa sala. Por isso que eles prevê tudo o que acontece. Então, o segredo de toda Israel, o segredo do sucesso sempre foi Deus. E aí, profeticamente, Moisés prevê que a bênção de Deus alcançará até mesmo os gentios. Isso é, gente que não faz parte de Israel. E vemos que isso realmente aconteceu. A direção e o governo de Deus sobre eles garantia não apenas a possessão da terra, mas a permanência e o crescimento nela. O povo de Deus deveria se apoiar em sua bondade, com fidelidade, devoção e amor. Como é bom servir a Deus e deixar a servir a Deus debaixo da autoridade reconhecida e comprovada de seus servos, a quem o Senhor ouve. Muitos escolhem viver longe e não têm comunhão com a igreja, mas isso é um grande erro. Quando estamos perto, recebemos as bênçãos ministradas pelos servos do Senhor no altar. Então, precisamos estar perto de Deus, precisamos buscá-lo, precisamos ter vontade de estar com Ele, precisamos ter o desejo de andar com Ele, precisamos ter essa ânsia, né, de querer a presença do Senhor todos os dias e de toda maneira. E ter essa certeza de que andar com Ele é o melhor, é a melhor situação. Mesmo com as lutas, precisamos confiar e estar com Ele. Vamos para o 34? Pode ler? Pode. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Beter-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre eles as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra.
e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Amém. Bom dia, Beth. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Bom dia. Então a gente vê aqui a morte de Moisés, né, sobre o monte, onde ele visualizou toda a terra, né? Eu fico pensando assim, quando Abraão e Ló, né, subiram ao monte e Abraão falou para Ló, né, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. E aí Ló viu aquela terra verde, né, ali perto de Sodoma. Ele falou, quero ir para cá. Abraão falou, beleza, eu vou para lá. E aí depois Deus nos sobe, mostra para Abraão e fala assim, aonde os teus olhos alcançarem, essa será a sua terra, terra da sua descendência e da sua geração. Eu já ouvi gente falando assim que Deus podia ter dado um balão para Abraão, né, para ele conseguir enxergar um pouco mais, para a terra ser um pouco maior, né, para não haver tanta briga. Mas é maravilhoso a gente ver aqui que ali no versículo 4, né, que fala que o Senhor disse a Moisés, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Então, o que o Senhor promete, o que o Senhor jura, vai acontecer. Não importa o tempo, não importa o momento, Deus vai fazer. E tem esse dia eu estava pensando sobre isso, quando a gente estava falando com quem a gente anda. Deus tira o povo do Egito e leva o povo para dar um passeio na terra. Estava ouvindo ontem sobre espias, né? Ele não mandou ninguém espiar, ele mandou ir lá ver a terra. É como se fosse turistas conhecendo a terra. Porque quando a gente tem a ideia de espias, parece até aquela ideia daqueles 2 soldados que foram espiar Jericó. Aí eles foram espiar. Eles foram em secreto, escondido de todo mundo, para que ninguém os visse. Já os 12 que foram, eu estava vendo que em hebraico não era esse significado da palavra. A palavra, o significado era tipo turistas. Foram ver a terra. Foram passear. E quando a gente vê ali aquela situação, porque eles trazem cachos de uva que uma pessoa só não consegue carregar. Então, eles trazem maravilhas. E onde eu quero chegar? Eles podiam já ter possuído a terra, mas 10 ali falou que não dava, e influenciou todo o povo. Aí Josué e Caleb, não, dá, porque o Senhor nos prometeu. Mas eram 2 jovens contra 10 anciãos. E o próprio Moisés, né, ficou a favor dos 10. E aí eu me pego assim muitas vezes. O Senhor tem uma promessa para nós. E ele já nos mostrou. Mas com quem estamos andando? Josué e Caleb visualizou a promessa e recebeu. Mas levou 40 anos para tomar posse da terra. Eu gosto muito em Josué quando Caleb fala assim, eu tenho hoje o mesmo vigor, a mesma força, a mesma vontade que eu tinha há 45 anos atrás. Então, por que muitas vezes as nossas bênçãos não chegam? Ou são retardadas, ou são atrasadas? Se pergunte, com quem você anda? O que você está fazendo? Às vezes o povo com quem estamos andando está atrapalhando com que a bênção do Senhor chegue até nós. Então precisamos refletir.
Estamos andando com as pessoas no lugar certo, nas coisas certas, para que a bênção, a promessa que o Senhor nos fez se cumpra? Ou então a gente vai ter que ficar esperando algo acontecer? No caso de Josué e Caleb, eles tiveram que esperar aquele povo morrer, para que eles tomassem a terra. E olha que interessante, não só o povo, o líder precisou morrer. O líder precisou ser trocado para que o povo fosse à frente. Eu fico imaginando, se Moisés fosse à frente, se seria do mesmo jeito. Moisés não era guerreiro. Moisés não era aquele líder que talvez fosse levar o povo para conquistar. Foi o líder que tirou, mas o líder que Deus escolhe para conquistar a terra foi outro. Então, muitas vezes, nós somos o líder que Deus escolheu para fazer coisas extraordinárias, mas às vezes não enxergamos que estamos sobre uma liderança que está nos afastando, em vez de nos levar para a promessa. Então, diante de tudo isso, o que eu penso? Precisamos estar sempre orando, buscando ao Senhor, buscando sabedoria, buscando conhecimento, buscando intimidade com Ele, para que a gente não fique preso na terra prometida, andando em círculo e não conquistar as promessas do Senhor por causa da bolha que estamos. Aí eu vou ler o comentáriozinho aqui, que Moisés era o grande servo de Deus. Ele morreu com 120 anos de idade, em uma boa condição física. Sua visão e força permaneceram até o fim. Não é à toa que antes de morrer ele subiu um monte, algo que exigia muita força física. Todo Israel permaneceu de luto por 30 dias, indicando a importância de Moisés para eles. Em seguida, Josué passou a liderar o povo. O capítulo encerra reforçando que nunca mais se viu em Israel os milagres e sinais que foram operados por Deus através de Moisés, o que é um fato. Mesmo em toda a Bíblia, não há relatos tão contundentes da glória de Deus como a saída do povo do Egito e na peregrinação no deserto. Como é bom ver que quando colocamos nossa vida à disposição do Senhor, Ele age e faz muito além de tudo que esperamos e pensamos. E eu vejo que eu tenho para mim, que tudo que Moisés fez no Egito, o êxodo, né, aquela libertação do povo, vai acontecer de novo com a vinda do Messias. Que todo aquele derramar do poder de Deus, Deus mostrando ao faraó e ao povo egípcio quem ele é. E eu acredito que no findar dos dias, a mesma coisa vai acontecer. Deus mostrando para os ímpios, para os reis deste mundo, quem ele é. Todo o seu poder, toda a sua potência, toda a sua soberania e o derramar de toda a sua ira sobre aqueles que perseguem, destroem e fazem todo o mal para o seu povo. E aí eu ainda vejo que vai ser bem pior, porque a palavra diz lá em Apocalipse que vai ser liberado a Satanás que persiga os santos e os mate. Então, a ira do Senhor vai ser derramada sobre o povo. E é muito triste ler em Apocalipse quando fala assim que mesmo com toda a ira derramada, com o sol queimando suas peles, com toda a destruição, o povo ainda vai murmurar e praguejar contra o Senhor. Até chegar ao ponto que a abominação vai acontecer no templo e ali, depois daquilo, não haverá mais arrependimento, não haverá mais adoração, não haverá mais holocausto. Depois daquele ponto, não tem mais volta.
o coração das pessoas não vai mais se voltar ao Senhor. Aqueles que estão nele permanecerão, e aqueles que estão contra eles não terão mais oportunidade. Porque eu vejo que no findar de tudo ainda haverá tempo para conversão. Como a gente fala, né? Ou é no amor ou na dor. Mas vai chegar um tempo em que vai se cessar isso. E aí vai ser só dor. Olha, hoje tá todo mundo quietinho. Todo mundo congelado. É que essa é a parte que eu não posso comentar. Né? Você discorda? Nada a ver. Porque eu sou... eu já vou falar para você que eu não estarei mais aqui. Amém. Já fui arrebatada, glória a Deus. Joana, um parecer aqui uma dúvida assim, nesse versículo aqui, onde Moisés morreu. Aqueles mapinhas que você sempre mostrava ali do povo de Israel, a terra prometida. Essa cidade aqui, ó, Moabe, Deus mostrou para ele que ele não ia chegar na terra que ele prometeu para os seus antepassados, seus pais, tudo. Só que ele morreu e foi enterrado em Moabe. Moabe não é a própria terra lá, é Jerusalém? Sim. No vale, ó. Sim, mas lembra? Ele chegou depois de morto, então. Levaram ele. Não é isso. Não é isso. Consegue lembrar o mapa? Porque Moisés morreu e ninguém sabe aonde, nem viu, ninguém sabe onde está o corpo dele. Então ele morreu. Parece que ele foi arrebatado, né? Ele subiu e daí não voltou mais, esse cara preocupado e tal. Arrebatado ele também não foi. Ele avisou que ia morrer e sumiu. Por quê? Para que não houvesse uma idolatria, uma adoração do seu corpo, né? Lembra que eles eram egípcios, né? Querendo ou não, o povo hebreu saiu do Egito. Então poderia isso querer acontecer. Então Deus some com o corpo dele. Mas por que Moabe? E porque... mas ele estava na terra de Israel, sim. Lembra que entre a conquista tinha o Jordão, certo? Porque ele não atravessou mesmo o Jordão. Do lado de cá estava todo Israel, mas do outro lado do Jordão tinha uma parte que eles conquistaram que também faz parte de Israel. Então é esse lado de cá onde está a tribo de Manassés e a tribo de Gad, se eu não me engano. São 3 tribos que ficaram do lado de cá dividida. Ficou mesmo. Eles conquistaram antes de atravessar o Jordão. A maior parte, que foi a que Josué conquistou, de Canaã, foi depois do Jordão. Esse depois do Jordão, Moisés não atravessou. Entendeu? Então, Moisés, quando ele morreu, eles estavam eles já estavam na terra do povo de Israel. Então, Moab é ali, ele é na beira do Jordão. Então, o Jordão corta Israel no meio ali, né? Passa ali. Mas não na terra do Jordão, entendeu? Como a gente tem um tempinho... Pode falar. Fiquei aqui refletindo no 34:4, que diz: e o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse, eu a darei a seus descendentes. Até aqui. Que Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Aquilo que ele promete, ele cumpre. Deus é maravilhoso. Não fica devendo nada. E a gente pode contemplar as maravilhas dele. Sim, o tempo todo. Deixa eu colocar um adendo que eu estava conversando aqui com a Beth sobre... Eu gosto muito e tenho estudado muito sobre a volta de Jesus. E eu gosto de pensar assim, é uma certeza que eu acredito aqui que todos têm, Jesus vai voltar. A outra certeza é que está muito perto.
qual que é a real dúvida de toda essa discussão? Como será, né? E nesse como será, existem até 4 vertentes, mas eu gosto de 2 que acredito que ela junta com essas todas. Então existe uma vertente forte que é o que a Beth falou, que é ser arrebatado antes de toda a tribulação acontecer, e existe outra que é passarmos pela tribulação e sermos arrebatados no final dela. Isso existe. Isso é teoria. A Bíblia, ela consegue ter base para essas 2 histórias. Então precisamos pensar de qual maneira. Eu tenho esse pensamento há algum tempo e vivo com essa base. Se formos, como a Beth disse, arrebatados antes de toda a tribulação, cara, que massa. Mas se não formos, e se formos arrebatados depois da tribulação? Então, ao meu ver, precisamos estar preparados, como um soldado no quartel. O soldado, ele está no quartel preparado para a guerra sem saber se vai ter guerra ou não. Mas ele está pronto se tiver uma guerra. E se não tiver uma guerra, ele está pronto também. Que bom. Então precisamos pensar como um soldado. Precisamos estar pronto para a guerra, estar pronto para a tribulação. Se a gente subir antes e não passarmos pela tribulação, cara, que massa! Eu sou um soldado pronto que não precisou lutar. Mas se a tribulação vir e a gente estiver pronto para ela, vamos vencer, entende? Agora pensa, o que acontece com a população que não está pronto para a guerra e a guerra acontece? São os primeiros a morrer. São os primeiros a se perderem. Até o ponto deles acordarem e começar, não que a gente vai pegar em armas, mas começar a querer lutar. E aí é bem mais difícil, entende? Porque não está vendo os sinais, não está vendo as coisas, e aí sim é pego de surpresa. Então, no fim de tudo, precisamos estar prontos para Jesus. A pergunta é, quando Jesus voltar, se vai ser antes ou depois, no meio, sei lá, como estaremos? Como ele vai nos encontrar? Prontos para... E quando eu falo assim sobre estar pronto para a tribulação, é pronto para entregar a sua vida em nome de Cristo. De negar a si mesmo e carregar a sua cruz, como ele disse no Evangelho de Mateus. Então, precisamos ter intimidade com o Senhor, buscar consciência, buscar sabedoria, buscar estar próximo dele e realmente conhecer o futuro de como ele será, para que a gente consiga prestar atenção nos sinais e começar a nos preparar, a estar como um soldado, pronto para a batalha. Se a batalha não vier, massa. Mas se ela vier, estamos prontos para enfrentá-la e prontos para vencer. Entendeu? Então, precisamos ter esse tipo de visão. Indiferente, sabe? Por que eu me preocupo muito, finalizando, quando se é muito forçado, sem ter esse tipo de visão, a parte de, vou ser arrebatado antes. É aquela palavra assim, tô nem aí pro que vai acontecer, vou ser arrebatado antes. E se não for? Não pode pensar dessa forma, né? É uma guerra espiritual, a gente tem que estar preparado e nunca parar. Tá sempre Mas só vai subir pronto, né? antes que a gente estiver preparado, né? Não vai subir assim, não. De qualquer jeito também. Então, mas tem muita visão pré-tribulacionista que não pensa dessa forma. Ok. Mas Então, vai aí uma pergunta. Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? eu Eu não, eu quero subir feliz. não. Eu quero subir feliz. Porque eu acredito que ele vai voltar para ficar aqui.
Já é outra questão que eu vou saber só no final. Ai, ai, tá escrito, cara, tá escrito. Pai nosso que estás no céu, que o seu reino venha. A nova Jerusalém virá. Mas, gente, a gente precisa, independente disso, isso é discussões que levam, a gente chama de secundária, né? O principal de tudo é Jesus voltará, e antes que ele volte, precisamos pregar o evangelho. Precisamos ter intimidade com ele. Precisamos estar próximo dele. Precisamos estar com ele. E quando a gente vê os sinais da sua volta começando a acontecer, a gente vê algo muito triste começar a acontecer com a igreja, que é a apostasia. Que as pessoas, que a palavra apostasia nada mais é do que separar. As pessoas estão se separando do Senhor. E aí a gente volta a ver o que aconteceu no Antigo Testamento. A gente fala assim, o Antigo Testamento já foi, já aconteceu e tal. Mas se você começa a estudar a Bíblia e começa a prestar atenção nas coisas que acontecem hoje, é a mesma coisa. A igreja do Senhor está se prostituindo. O povo de Deus está se prostituindo, assim como Israel fez. Está se vendendo para quem? Para dinheiro, para o sucesso, para a ganância, para o egoísmo, para que o homem cresça e o Deus diminua. Tem que ser o contrário. Que Deus cresça e eu diminua. Então, para esses tempos, o espírito de discernimento, o dom de discernimento de espírito, dom de sabedoria, o dom de conhecimento e o dom de profecias vai ser muito necessário. Precisamos muito buscar o Espírito Santo para que ele nos encha com autoridade, poder e ousadia para que possamos pregar e levar o evangelho do reino até as últimas consequências. Você sabe o que eu tô meditando aqui, vendo essa leitura do 34? Quando Moisés saiu com o povo, ele não tinha promessa da terra? Mas ele tinha a promessa de entrar com o povo na terra, não é isso? Na leitura que a gente, né? No momento que ele sai de lá, havia a promessa de uma terra e que eles estavam indo para essa terra. Inclusive, Moisés também faria parte do povo que entraria nessa terra, né? Ou seja, tomaria posse também da promessa. Eu estou lendo aqui, relendo, lendo e relendo. O título do 34 fala assim: Moisés vê a terra prometida. Mas a promessa era ele entrar. Que ele saiu com o povo, vou para uma terra, né, que manda leite e mel, que eu prometi te darei. Só que no título fala que ele vê. Ou seja, ver é uma coisa, entrar outra. Não sei se vocês vão entender meu pensamento, meu raciocínio. Aí, só que aqui no primeiro ele vai falar assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisa, né, de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, né, até Dan. Ou seja, subiu no alto para estar, vamos falar assim, né, para ali o Senhor mostrar algo para ele. Então ele fez um sacrifício de subir, foi até o cume do monte, tal. Eu estou trazendo uma linguagem assim, gente, mais, eu não sei, acho que no final do meu raciocínio vocês vão entender o que eu quero dizer. E ali Deus mostrou para ele, então ele viu a terra, como está dizendo no título, né? E aí ele viu tudo ali, a terra de Naftali, de Efraim, os campos, tudo, de Jericó, tudo ele viu. Como a nossa irmã Elisa, a Fabiana leu no 4, ele vai... E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Ou seja, a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele daria aquela terra. Moisés viu aquela terra, Moisés contemplou com o olho aquela terra. Mas por que não tomou posse?
como até a irmã falou, né? Deus não fica devendo nada para ninguém. Ok. Mas no finalzinho desse mesmo texto vai dizer assim, ó, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Em que momento Moisés deixou de fazer parte do propósito para entrar nessa terra? Eu vou trazer assim para a gente, né, hoje. Em que momento, o que eu faço, qual a minha atitude para eu perder a promessa que Deus já tinha lavrado, escriturado, registrado em cartório, já era minha por direito. Onde que eu perco essa minha promessa por direito? Quando há desobediência. E onde que Moisés desobedeceu? Quando ele feriu a pedra. Números, né? No livro de Números, quando ele feriu a pedra. Mas por que Moisés feriu a pedra e desobedeceu? Porque a ordem de Deus não era ferir. Era falar. Falar. Por conta do povo. Ele não se controlou por causa do povo. Você consegue entender onde eu quero chegar? Sim. Quando que eu perco a minha promessa? Quando que eu perco a essência? Quando eu dou mais ouvido ao povo, às coisas em minha volta, ao mundo, do que Deus está falando comigo. Aí o que eu entendo com isso aqui? Eu tenho que ter a minha comunhão com Deus. Depende do pastor, depende do obreiro, do ancião, do diácono, seja lá que diacho for. Porque eu é que tenho que ter uma vida com Deus. Eu é que tenho que estar sensível a ouvir e a obedecer o que ele me fala, para que eu não perca aquilo que já é meu de direito escriturado no cartório e lavrado e com meu nome lá. Então, assim, isso aqui eu estou lendo assim, eu estou me trazendo uma grande reflexão. E aí, quando a gente vê assim, né, como aí vem, Moisés morre. Ele vê, não entra, mas depois ele morre. Mas há uma grande sabedoria na morte de Moisés, assim, algo que a gente pode contemplar, vamos dizer assim. Morreu, mas até hoje, ainda fala assim, ó, era Moisés de idade e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da tua sepultura. Como assim? Não é estranha essa linguagem? Se fala que sepultou e ninguém soube, como assim? Me explica essa linguagem aí. Eu tenho a visão assim, que Deus é porque a gente avança para algo que não é muito bíblico, sabe? Então, lá em Judas fala, né, da briga do arcanjo com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Então, eu acredito que na cultura judaica existe a ideia de que ele foi sepultado, mas, tipo assim, quando fala que ninguém sabe, eu acredito que é a ideia de aonde é a cova. Aham, mas... Fala o local, tipo, eu vou trazer para nós, tá? Não tem uma cruzinha lá falando aqui Moisés já. Tá o corpo de Moisés. Tipo assim, sepultou, mas não deixou nenhum vestígio de onde seria. Então é um achado. Vamos dizer assim, né? Ninguém vai saber onde está, porque não deixou nada indicando foi aqui ou está aqui. Agora, se a gente for ler o 7, vai falar assim, ó. Era Moisés de idade de 120 anos, quando morreu. Ponto e vírgula. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Aí, não dá aquela bug na mente assim? Mas 120 anos morreu, ok, né? Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Escurecer a gente leva para a palavra que tontear, né? Perdeu o sentido, cego, né? Fica cego, né? Nem perdeu o seu vigor. Cara, eu fico meio assim, eu vou lendo as coisas, eu fico, né? Deus, tem uma coisa aqui que eu não tô entendendo ainda. Mas deixa bem claro aqui, porque a morte dele foi é uma incógnita, vamos dizer assim, né? Se a gente parar. Eu gosto da ideia, e lógico, isso é quase uma brincadeira, né? Mas eu gosto da ideia de pensar assim, muitas vezes, que Deus levou Moisés. Não que ele arrebatou,
Mas falou, ó, chega, eu vou te dar a morte, entendeu? Ele tinha, porque a palavra que a gente está lendo aí, ele tinha força e vigor para atravessar ali e ainda conquistar, Sim, entendeu? entendeu? Mas pelo que ele fez, aí é onde entra a brincadeira, né? Deus falou, Moisés, chega desse povo, vem para cá, deixa Josué ralar com esse povo e sofrer com eles agora. Você já sofreu 80 anos na mão desse povo, ou 40 anos na mão desse povo, você já fez o que precisava ser feito por eles, agora deixa Josué, que é mais novo, se virar com esse povo aí. Vem descansar aqui, vamos curtir e tal. É um modo de uma brincadeira, né? Aham. Mas eu acredito, não falando desse jeito, mas eu acredito que Deus escolheu levá-lo. Eu também acredito. Entendeu? Deus escolheu levá-lo, pronto, acabou. Ele viu a glória de Deus Como ele fez, anteriormente. assim como ele fez com Elias, assim como ele fez com Enoque. E você sabe o que é interessante? Que quando chega no 9, ele vai falar: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi cheio do espírito de sabedoria. Olha aí lá atrás, quando ele precisou ser animado, né? Sim. Porque tinha a responsabilidade agora de conduzir esse povo. Mas como que eu consigo conduzir esse povo? Tendo a sabedoria. E o mais interessante é o 10, né? E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecerá face a face. Olha aí. E você sabia que Moisés pisou na Terra Prometida? No momento da transfiguração. Uhum. Pisou na Terra Prometida. E eu acredito que vai pisar de novo. Porque eu acredito que as testemunhas é ele e Elias. Eu também. Tem até um filme que conta essa história. Achei bem interessante esse filme. Código Ômega, já ouviu falar? Não. Ele é bem antigo. E nesse filme narra até ressurgindo os dois profetas. E fala os dois. Que bem massa. antigo. Código Ômega. Ele é como se fosse uma segunda fase do Meguido. O Megiddo eu já ouvi falar, mas não lembro se assisti. Nossa, Meguido, eu vejo o que está acontecendo hoje aqui na nossa. Putz, na política, assim. Aquele filme. Só que ele é muito antigo. Sim. É uma inspiração, uma narração, e assim, a gente vê a vinda do Senhor como uma guerra mesmo. Eles começam num combate, uma guerra mesmo, onde tem um que se torna o líder para colocar aquele povo para lutar. Eu gosto, eu tenho uma visão na minha cabeça, né? Alguns falam que não vai ser assim, por causa do seu poder, da sua autoridade, mas eu vejo Jesus vindo e lutando, cara, para conquistar a sua terra. E no final, quando o povo está perdendo, no final do Meguido, do filme, realmente quem vem é o Senhor. Aham. Ele chega a ser tremendo. O anticristo se manifesta completamente, né? E, tipo assim, ele cria um exército que é dele. O filme é muito interessante de você assistir, é bem, bem bacana mesmo. E aí, o Código Ômega seria como se fosse uma segunda fase do Meguido, uma continuação, vamos dizer assim. Uma continuação, uma outra visão. Porque né, no Código Ômega eles fazem os santos ressuscitam, né? Esses dois, que é no Meguido é como se fosse mais a batalha no Vale Da Magedon. Do Magedon lá. É mais uma batalha. E no outro já fala mais dessa questão de quando os profetas vêm. Então, assim, é como se fosse uma... Eu perguntei porque, do jeito que você está me contando, parece que... Sabe quando outra pessoa está contando a mesma história? Uhum.
Aí, tipo assim, tem um cara contando a história no meio da batalha, que é o primeiro filme, e tem outro cara contando a história desses dois caras. Porque você fala que no final Jesus volta, né? E quando Jesus voltar, as duas testemunhas já não estarão mais lá. Então, aí ele volta. Link pra eu mim, não sei né? se eu tô falando que um é o primeiro e o outro é o segundo, não sei, eu devo estar confundindo isso. Só que aí no final, o que acontece? Quando ele volta, o Luffy, é muito interessante ter uma cena que ele fala assim, que voltasse, alguma coisa assim, ele questiona, né? E aí ele é jogado lá no lago, e quando ele cai no lago, aí ele vem com tudo para levantar assim naquele meio daquele fogaréu, e ele fala, quando ele vai levantar o bichão lá, ele tá acorrentado. Não consegue sair, é muito massa, cara. É bem legal o filme de assistir assim. Código Ômega. Código Ômega e Megiddo. Megiddo. São bem antigos eles, até as imagens. É preto e branco? Não. Colorido. Ele não é tão antigo, não. É porque é antigo que eu falo que a imagem não fica 3D, aquela imagem assim digital bonita. É de 99. Aí. É de 99. Então tem que. É melhor fazer a sequência, né? O Megiddo e Código Ômega. Eu não lembro se o Código Ômega é o primeiro e Megiddo é o segundo, alguma coisa assim. Como que escreve Esse isso? Código Ômega fala muito das questões assim da marca da besta, fala muito da tecnologia, coisas assim, sabe? Aham. O Código Ômega é primeiro. Megiddo é o segundo. Megiddo. É Megiddo. Megiddo é de 2001. E o Código Ômega é de 99. É interessante de assistir assim, né? Eu gostei na época. Legal. Só não pode se perder as imagens, né? Porque é antigo. Eu passava muito esse filme no grupo de jovem quando eu cuidava. Entre a Cruz e o Punhal. É um filme que tem uma linguagem interessante para o jovem, né? Legal. Fechou, gente. A gente fechou Deuteronômio. Já passou das 6. Aí eu fiz umas perguntas lá. Aí depois eu faço uma enquetezinha. Lembre-se que eu ouço mais quem está aqui do que quem não está, porque tem muita gente que vota que nem vem para leitura. Eu adoro. Mas tá interessante. Eles amam participar, mas não querem estar aqui de manhã. Então, pessoas que adoram dar opinião, mas na hora de fazer o que precisa ser feito, não faz. Por isso que a gente tem que ouvir só a Deus, não os outros. Agora eu acordei a Márcia. Ai, Deus é muito... Agora, a gente aprende muito com o livro que a gente acabou essa leitura agora, é a questão da obediência, né? Comunhão. Então, quem tem a Bíblia cronológica, seria legal a gente fazer a sequência, né? Eu não sei o que vem depois de Deuteronômio, pra gente... É Josué, pô. Não, a cronológica. É Josué. É Josué? É, pô. Moisés morreu. Sabedoria, ele tem que levar esse povo. Josué morreu, o Moisés morreu, o Josué já começa com, Josué, Moisés morreu, agora você vai tomar posse da terra. O que tá assim, né? Anima aí, ué. Levanta e vai fazer o que foi mandado. Então vamos seguir Josué. Nós não lemos Josué, né? Acho que já sim. Luciano, não. Não? Mas eu acho legal a gente dar uma intercalada. Eu estava pensando a gente ir para o Novo Testamento, depois voltar de novo para o Antigo. É bom. Senão a gente vai ficar pirando aqui no povo de Israel e esquece. Mas, assim, e qual que dá uma sequência no Novo Testamento? Você tem uma noção, sim? Aí já vai longe, né? Mas, tem uma coisa que a gente era para ter lido no começo do ano, a gente não leu, foi o Evangelho de Mateus. A gente não leu. Outra coisa que a gente não finalizou foi Gênesis. A gente parou na metade. E fora outros livros que a gente ainda não leu também, né? A gente não leu igual falou o Tiago, a gente não leu até um monte. Que não leu?
Tiago não estava esses dias aí e eu perdi? Tiago? Tava no site só, né? A gente leu Tiago, agora eu não sei. Mas dá para ver depois. Mas eu vou fazer lá, levantar uma enquetezinha. Aí a gente define isso daí. Aí segunda-feira a gente já sabe o que vai ser. No piorando tá lendo o primeiro Samuel. Não entendi, desculpa. No piorando tá lendo o primeiro Samuel. Primeiro Samuel é legal. Samuel. Tiago, a gente já leram Provérbios esse ano? Acho que não. A gente já leu o Tiago? Já, mas não esse ano. Mas vamos lá, a gente vai. Eu vou dar uma olhada no que a gente já leu, tem que deixar marcado isso também. Mas lê, relê, aprende cada vez mais também. É vivo, né? Tem até a volta de Jesus pra gente ler tudo. Isso. Acho que dá tempo. Vamos finalizar então? Que a gente tenha um ótimo final de semana. Diego, pode orar pra gente? Finalizar, por favor? Nossa. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor concedeste a todos nós, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estar aprendendo, ó Pai, e refletindo sobre a Tua palavra, ó Pai. Paizinho querido, pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, ajude-nos, ó Pai, naquilo que o Senhor quer nos dizer a cada um dos corações aqui que ouviu da Tua palavra, trabalhar, ó Pai, os corações e as mentes daquilo que nós devemos aprender, ó Pai, mas principalmente, ó Pai, a questão da obediência, ó Pai. Queremos ter contigo, ó Pai, essa comunhão, essa intimidade, ó Pai. Queremos, ó Pai, obedecê-lo cada vez mais, ó Pai. Não permita, ó Pai, que nós nos desviemos, ó Pai, do caminho, ó Pai. Paizinho querido, dê sabedoria, ó Pai, a cada um daqui presente nesse grupo, ó Pai. Discernimento, ó Pai. E dê ânimo também, ó Pai, para nós continuarmos cada vez mais firmes, ó Pai, nessa proposta e firmes além do estudo, firmes na Tua palavra, ó Pai. Paizinho, ser conosco, ó Pai, o dia de hoje, ser conosco esse final de semana, ó Pai. Paizinho, pedimos também por aqueles que não puderam entrar, ó Pai, neste grupo, hoje pela manhã, mas que poderão assistir, ó Pai, esse estudo mais à frente, ó Pai, no momento oportuno, Pai. Paizinho, pedimos também pelos familiares enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos, ó Pai, sobre a vida de cada um que está enfermo e também, ó Pai, dando todo o suporte, ó Pai, para os familiares, ó Pai. Amém. Sabemos o quão difícil é, ó Pai, neste momento de enfermidade, nós passarmos por essa questão, ó Pai. Mas o Senhor nos dá o consolo, ó Pai, pois sabemos que só Tu é o vitorioso, ó Pai, e o Senhor nos dá também a vitória, Pai. Paizinho, ser conosco, obrigado, ó Pai. Oramos agradecidos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim, a gente finaliza a nossa leitura com essa oração, que Deus possa continuar falando com você. Finalizamos aqui o livro de Deuteronômio, como Deus tem nos ensinado que a obediência à sua palavra é importante para a nossa vida. Que Deus possa continuar falando com você, que você possa ter o desejo e a sede de aprender cada vez mais sobre o Senhor e sobre a sua palavra. Que Deus te abençoe e que você curta esse vídeo, que você possa compartilhar com outras pessoas, e o meu desejo é que você venha estar presente com a gente na leitura ao vivo, para que você também possa comentar, que você possa tirar sua dúvida, ou então que você possa acrescentar algo mais à palavra, para que juntos possamos aprender e meditar sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede do Senhor.